Oi pessoal, antes de fazer a introdução natural, normal, que eu sempre faço, esse é o Quem Somos Nós, tal, prazer conhecer, babá, eu quero explicar que o que você está vendo agora é completamente diferente do Celso que você vai ver no programa. Por quê? Deu problema técnico e a gente teve que regravar, e eu estou regravando depois, cabelo mais curto, com barba, coisas assim. Então, vamos fazer a introdução normal agora, vou fingir que começou agora. E depois esquece isso, foca no programa, foca na conversa, que é uma coisa muito bacana, é um programa especial e acho que vale a pena. Esquece todos os erros que a gente cometeu para eu estar aqui agora. Então, esse aqui é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser conhecer tudo que a gente já fez, tanto em áudio quanto em vídeo, áudio 5 anos, vídeo 2 anos mais ou menos, vai no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você quer ouvir e curta, tá? O programa de hoje é um programa especial sobre o rock dos anos 80. Então um pouco de história e nostalgia faz bem também para a vida e o nosso convidado é o grande Edgar Scandurra. Ele vai falar dele e do Ira, é claro. Quem é você? Eu? Yes. Bom, eu sou o Edgar Scandurra, também conhecido como Edgar José Scandurra Pereira. Sou filho de Ubirajara e Neninha. Meu pai já foi pro céu, minha mãe está por aqui. Tenho 2 irmãos. Comecei a tocar guitarra, violão, acho que com 3, 4 anos de idade, acho uma coisa muito... Espontâneo ou tinha alguém na família que fazia? Mais ou menos espontâneo, assim, porque eu tenho o meu irmão mais velho tocava, né? Ele 10 anos mais velho que eu, ele já tocava quando eu era criança, mas ele era um pouco ciumento com os instrumentos dele, assim, então eu pegava nas horas vagas, tal. Quando ele não estava lá. Quando ele não estava... Aí conseguimos um outro violão, que meu pai tinha um restaurante na Rua Tutóia, aqui no Paraíso, um restaurantezinho chamado Carcará. E tinha uma senhora que ia sempre lá, uma freguesa, que ela me viu uma vez tocando uma musiquinha da Jovem Guarda, uma coisa assim, o violão sozinho, era grande. Você aprendeu sozinho? Autodidata, né? Aí ela falou que se eu tocasse uma música pra ela, ela me dava um violão. Aí eu toquei uma música, acho, da Jovem Guarda pra ela, eu ganhei um violãozinho. Daí eu fiquei um violão pra mim e meu irmão tinha um dele, né? Guitarra e tudo. Aí, putz, era coisa de... Eu ainda tô falando quem eu sou, né? Mas é por né? aí mesmo, é por aí mesmo, então, tá perfeito. Então, daí era uma coisa pra mim, era um hobby, assim, como, sei lá, pra criança, brincadeira, né? Colar figurinha, jogar bola... bater papo com os amigos, brincar de esconde-esconde, pular cela, tocar violão. Era uma coisa que eu me pegava 2, 3, 4 horas por dia, por anos da minha infância, entrou na adolescência. Olhando de hoje, por que você acha? Como? Por quê? Rapaz, não é normal, tá certo? Não é normal, não né? é muito normal isso, eu acho, mas acho que isso é uma coisa de empatia, né? Não dá para explicar, né? Eu gostava muito de música, tinha músicas que eu ouvia que eu me emocionava a ponto de chorar. Tinha um disco do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, né? O disco do Prisma, claro, aquilo lá, que tinha uma música, que eu acho que é aquele famoso solo vocal da menina, recanta e vai, né? Aquilo lá eu ouvia numa vitrolinha mesmo, né? Que era mono ainda, que só tinha uma caixinha de som. Eu enfiava o ouvido naquilo, eu ficava ouvindo aquilo lá, eu ficava muito emocionado. Tinha uma versão do Hendrix também, do Jimi Hendrix, que ele tocava o hino nacional. Não aquela versão do hino nacional do Woodstock, mas uma versão de estúdio, que tinha um monte de guitarras, ele fazia
né, gravações uma em cima da outra, de um monte de guitarras e barulhos, pareciam aviões caindo, aquela coisa meio insinuando a guerra, né, o Vietnã, acredito, né? Uhum. E aquilo pra mim me pegava num jeito. Você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos, 8, 9 anos. E tinha essa coisa também, o meu irmão, o Marco, ele tinha uns amigos que traziam discos legais para a época, discos de rock mais avançados, vamos dizer que a moçada estava curtindo um rock dentro da Jovem Guarda, Beatles, Stones, Roberto Carlos, Erasmo, né? Aquela turma toda dos anos 60, e já chegavam na minha casa, já chegava o Led Zeppelin, que também é anos 60, né? Finalzinho. Claro. Chegava Deep Purple, que os caras chamavam de Deep Purple, que não sabia nem falar o nome correto. Eu falei Deep Purple por uns 5 anos na minha vida. E aquilo, então, daí tinha uns pedais que meu irmão conseguia emprestado, wah-wah, distorção. E aquilo era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia, assim, né? Ficava acompanhando. Só acho que a coisa do irmão mais velho quase fica meio um herói, né? E você foi pegando. Aquele cara que você gruda, né? Quando tá em casa, você gruda, você quer brincar de boxe, você quer, né, jogar futebol de botão, você quer tocar, quer fazer backing vocal, cantar junto, né? Essa coisa. Aí foi indo assim, né? De um jeito que... Quando eu tinha 15 anos, eu estudava no Colégio Brasílio Machado, um colégio estadual na Vila Mariana também. E teve lá um festivalzinho. Montaram um palquinho e eu consegui uma guitarra emprestada, porque eu não tinha guitarra. E o teu irmão não emprestava também. Não, nessa época também, meu irmão, ele tomou pau na escola uns 2 anos seguidos, naquela época que roqueiro tinha fama de bandido, né? E fama de maconheiro, lá, né? Vagabundo, pressão da família, né? Pô, aí tomaram a guitarra dele. Aí meu irmão vendeu a guitarra que ele tinha. Desencanou da música, foi trabalhar com outras coisas, né? E sobrou para mim. Eu fiquei o músico da história, né? Mas aí peguei uma guitarra emprestada e foi lá tocar. E fui tocar nesse festival. Daí conheci um cara que era um baixista, que também era mais ou menos da minha idade, queria tocar também. Um moleque que nunca tinha tocado nada na vida, mas era cara de pau para burro, então de repente ele arrumou uma bateria e saiu tocando. Então daí já veio uma banda chamada Subúrbio, que já é com influência de punk rock, né? Que isso já estou falando de 77, né? 78, 77. Então já tinha influência de punk rock. Então aquele monte de coisa que eu tocava de ouvido desde criança, que tinha influência de pessoas virtuosas, né? Hendrix, Jimmy Page, esses caras todos, né? Carlos Santana, e não te passou essa coisa de fazer rock progressivo? Porque essa época tinha muito dessa coisa, né? Tinha, então. Yes era uma banda que eu ouvia muito. King Crimson, que é um rock progressivo, mas é meio matemático, né? Uma coisa mais exata, assim, né? Os tempos ímpares, é uma quebradeira que você não conseguia, você não sabe onde começa, onde termina, né? Jethro. Isso tudo é uma coisa muito legal, mas eu acho que saiu um disco no Brasil chamado A Revista Pop. Lembra da Revista Pop? Lembro. Então, a Revista Pop apresenta o punk rock, que tinha inclusive atrás um texto do Ock de Souza, que era um jornalista muito bacana que eu fui conhecer depois, ficamos amigos até. Mas eu tinha 15 anos, eu peguei aquele disco que tinha Sex Pistols, tinha Ramones, tinha The Jam, tinha algumas bandas, né, do punk, que as músicas tinham 2 minutos. Seca, né, curta. Seco. É o oposto do progressivo. Né? O progressivo tinha 10 minutos a música, né? Gênesis. Parte A, parte B, um disco com 4 faixas, né? Cada faixa era desta largura, né? Então aquilo lá realmente mexe com a pessoa, né? Mexe com quem está buscando alguma novidade. É o contrário, né, daquilo, né, daquela coisa de virtuosismo, de referência de música erudita, né? Dos caras mostrando, cada um mostrava quanto ele era bom, quanto era bom, né? Solo de bateria de 8 minutos, né? Aí vem uns caras, Sex Pistols, aquela música
cuspindo na rainha, cuspindo no sistema, cuspindo pouco no desafinado poder, até, né? desafinado, com um histórico operário, né? Assim, uma coisa mais humilde, assim, né? Aquilo me pegou de um jeito assim que eu virei uma página de progressivo, das coisas que eu estava entrando, para uma coisa mais simples, e daí comecei a escrever também, né? Mas ali você queria ser músico? Já, sim. Você isso, ou eu falava, bom, tô nessa porque é legal, ou sei lá, eu tô nessa porque faz parte, mas vou ser médico. Não, não. Em nenhum momento você pensou em ser outra coisa na vida? Não, eu falava que eu queria ser outra coisa para meus pais, né? O que você falava? O que você mentia? Uma época eu quis fazer oceanografia, que tinha acho que um curso, não sei, hoje eu acho que tem mais, tinha na USP, um curso de oceanografia. Eu passei por isso também. Eu acho que devia ser moda falar isso. Que eu acho que era uma coisa, era atraente, é diferente, né? ficar mergulhando. O mar e tudo, né? Imagina, não sabia nem nadar, né? Mas assim, eu queria fazer oceanografia. Minha mãe queria um advogado na família, que achava que era importante ter um advogado, aquela coisa assim. Então, às vezes, para ela, eu falava, talvez eu faça direito, né? Mas honestamente, você nunca pensou em fazer nada? Não, eu já sabia que ia ser músico. Isso é uma coisa que eu já sabia, porque eu tocava desde de moleque, né? Desde criança eu tocava. Então, às vezes, é alguma coisa... Quando eu comecei a tocar, sei lá, 5, 6 anos de idade, 12, 13, no ginásio, né? Chamava o ginásio. Aí pegava algum menino, ou alguma pessoa que sabia tocar clássico, música clássica, tocava, blá, blá, blá. Aí, de repente, um amigo falava, esse cara aqui, o Edgar, ele sabe tocar também. O cara, toca aí, pegava o violão. Eu pegava e... Aí ficava todo mundo, sabe, assim, né? Porque chegava na hora do recreio na escola, sabe tocar uma do Led Zeppelin? Start to Heaven, claro, né? Claro. Você sabe tocar Juntava as meninas, né? As meninas. Você achava o máximo. As meninas juntavam. Aí começou a pintar um showzinho aqui, uma festinha lá... Começou a pintar um cachê também, né? Uma graninha que era ridícula, mas era um dinheirinho que ajudava em alguma coisa. Acabava ajudando até na minha família, né? Na minha casa, pessoal simples, né? Então eu já sabia, né? Que ia ser músico. Essa banda Subúrbio, que foi a minha primeira banda, tinha ensaios que a gente fazia que era totalmente improvisado. A gente ficava improvisando, até sair um teminha legal, a gente começava a fazer uma música e começava a tocar, né? Eu lembro de um ensaio que eu saí, que eu falava assim, cara, eu acho que esse nosso trio é a melhor banda do mundo. Porque ver esse ensaio que a gente gravava em fita cassete, a gente ficava ouvindo depois, né? E ver esse som, sabe? Então é uma coisa que pra mim, somente na minha adolescência, assim, eu percebi que era uma coisa séria, assim, sabe? Que teve um dia que rolou um lance que pra mim foi um atestado, assim. Eu fui passar o Natal no Litoral Sul, com os amigos. As primeiras vezes que meus pais deixaram eu sair, assim, passar o Natal longe da família, né? Com os amigos. Eu tinha 16 anos. E tinha um cara que morava na vilinha, nessa praia aí, numa vilinha, que o nome dele é Jimmy, ele é vivo ainda, o Jimmy, ele é mais velho que eu. Tudo. E ele estava tocando com um outro cara chamado Enéas, que é um excelente músico, eu acho que ele vive na Itália agora, esse cara. E ele tocava muito, ele já devia ter uns 20 anos, 22. E me levaram lá para ver uma rodinha, o pessoal fazendo improviso e tocando. Aí me deram o violão, peguei um violão, sentei com os caras me cumprimentaram, não sei o que, legal. Você já era muito bom nessa época? Então, ali que eu vi que eu tocava, porque todo mundo estava, como dizem, pagando um pau muito forte pro Enéas e pro Jimmy, né? Porque o Jimmy, a mãe era americana e ela cantava também, então aparecia do nada assim uma senhora cantando, e o pessoal fumando, aquele cheiro para mim muito estranho. Eu falava assim, nossa, que cheiro de suor que tá aqui, cheiro forte, né? Era maconha, né? Cheirão, assim. Aí começamos a tocar, daí alguém começou a tocar uma música do Yes, que é uma música instrumental do Yes de violão. E eu sabia tocar essa música. E o Enéas começou a tocar essa música e eu comecei a tocar junto com ele.
Aí ele começou a tocar muito rápido essa música, eu comecei a tocar muito rápido com ele essa música, sabe? Aí quando acabou, assim, vinham uns caras assim e falavam assim, pô, Scandurra, você lacrou o cara, que era o jeito de falar, tipo assim, você tocou mais que o cara. Aí aquilo, assim, pra mim, né, e um fato também, de eu ser canhoto, né? Sou canhoto e não inverto as cordas. Não inverte? Não. Então fica uma coisa mais esquisita. Mais difícil. Mais difícil, é. Então você acaba ficando meio mimado com essa história, sabe? Os caras falam, nossa, você toca muito, e se você toca ao contrário, eu nunca vi isso na minha vida, não sei o quê, Você começa a acreditar que você toca realmente, é o gostosão, né? Começa a achar legal, daí faz uns 2, 3 shows, as meninas começam a pedir para você falar o nome delas na música, sabe assim? Aquelas adolescentes, né? Eu digo, mas fala meu nome, eu tocava... Renata, Joana, sabe? Aí você fala, pô, esse negócio é legal, né? Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Poxa, aí faz um círculo de amizades, né? Pessoas que pensam em comum, a turma, né? Aquela coisa que é uma continuidade da sua adolescência, né? A música, né? Parece que ela prolonga um pouco também esse espírito jovem que tem, né? Então é uma coisa muito gostosa que dificilmente você pega o jeito. Só uma decepção muito grande, ou você tentar e não conseguir para fazer você desistir. Um monte de gente. A maioria muita gente. Não vai, não é? Muita gente. A maioria fica no meio do caminho. Muito talentoso, gente muito muita talentosa. Gente excelente, excelentes músicos. E tudo o que você acha que faz essa... O que faz alguém ir ou não ir? Porque não é só talento, tá certo? Eu acho que tem um fator de sorte, viu? A sorte eu acho que é importante, assim. Porque, vamos ver, ainda na coisa cronológica, né? Que é perfeito. Tipo assim, nos anos 80, comecinho dos anos 80, né? Teve uma procura muito grande de bandas de rock brasileiras. Acho que o punk ajudou a fazer isso, né? Começou a ter uma safra de um monte de garotada com letras legais, com uma música bacana, ou era muito punk, ou era mais new wave. E as gravadoras entraram... E as gravadoras... Comercialmente ficou um negócio interessante, não é isso? Existia, né, o rock. Sempre existiu, né? Mas estava lá para baixo, era mais MPB, não é isso? Era mais... MPB no sentido, né? Da música popular brasileira. Música popular, tropicalismo primeiro, depois... E o rock meio... Era uma música que tinha um pouco de orquestração, né? Ainda tinha uma pegada virou, dos festivais, né? Então você viu Milton, claro, Caetano, Chico, né? Tudo tem uma coisa mais orquestral, uma coisa mais de viola, tinha um nacionalismo forte também, né? Uma coisa tinha marcha contra a guitarra, essas coisas que eu não... Que aconteceu. Você era criança, né? Mas aconteceu. O Gilberto Gil, fui saber depois, Elis Regina participou, né? É engraçado, né? Então, isso daí pra mim eu acho que tem um fator de sorte, porque no comecinho dos 80, as gravadoras começaram a ficar de olho nas bandas. E já existia o Ira, já tinha o Ira, né? O Subúrbio já tinha virado o Ira. O Subúrbio virou o Ira, exatamente. Porque entre o Subúrbio e o Ira, eu tive que me alistar. Eu me alistei e peguei. Ah, você pegou? Que azar. Peguei o azar. Foi duro, foi difícil pra mim. Mas também um aprendizado e também uma coisa meio um braço da adolescência, porque você apronta um monte, você conhece gente de todo quanto é tipo de classe social, de ideias, de cabeça, é uma loucura, né, aquilo lá. E isso eu acabei, com o Ira, a gente acabou criando um público. Aí você pegou o Exército, quando você voltou, o Subúrbio... Já não tinha mais o Subúrbio. Não existia mais. Porque o baterista, o pai foi assistir um show da gente num lugar e ficou meio impressionado com o espaço, achou meio tosco. E as músicas eram punk? E as músicas já eram... Então, era uma mistura. Eu tinha um lado punk. Eu tocava, nesses shows, como era muita coisa improvisada, a gente tocava um pouquinho... A gente tocava Led Zeppelin, que não tem nada que não é punk. Hendrix, que não tem nada de punk. E... Era cover, vocês faziam cover? A gente fazia cover, e tocava inventava a música que a gente falava que era nossa, porque ela improvisava um monte, né? Parecia que as músicas já existiam, mas a gente estava fazendo na hora as músicas. E nessas horas que a gente inventava umas coisas, elas tinham mais uma pegada punk.
mas no meio tinha um solo de guitarra, sabe? Eu estava naquela encruzilhada, né? Tava saindo daqui. Saindo de uma, entrando para outra, ainda tinha muitos resquícios de tudo, assim, né? Do que eu ouvia, né? Do que eu conhecia. Então, a gente tocava Hendrix, tocava Sex Pistols, tocava os nossos improvisos, tocava Joelho de Porco, que era divertidíssimo. Que era divertido, e ele se apresentava como a primeira banda de punk rock do Brasil, né? Então era essa mistura. E teve por isso que eu falo da sorte, porque a gente começou a tocar o Ira, foi criando público, tocando no teatro, no Lira Paulistana. No Lira, onde tocava o Joelho de Porco, onde tocava o Premeditando. O Premeditando, tinha a Sessão Maldita, que era meia-noite que deixava pro rock, não tocou Kid Vinil. Kid Vinil, exatamente. Poxa, e aí ia um teatro para 100 pessoas, estava lotado. Aí ia no Teatro do Bexiga, que também era pequenininho, cheio. Aí apareceu uma casa noturna chamada Napalm, que era uma casa importantíssima, assim, que era um espaço que durou 6 meses e todo mundo tocou lá e era, sei lá, tinha um aspecto revolucionário aquilo lá, sabe, da música nova, de novas caras, de bandas que vinham de ônibus de Brasília para tocar, gente do Rio, pessoal de Porto Alegre, da Bahia. Tinha uma coisa muito efervescente lá, né? E aí vai crescendo, sabe? Daí tinham olheiros das gravadoras, o Penny Smith, né? O Peninha, que é um cara incrível, né? Assim, ele viu o nosso show, ouviu falar da gente, sei lá, viu o nosso show, de repente chegou uma proposta pra gente gravar um disco, né? E tinha um aspecto legal da música nesse momento que a gente chamava de pós-punk. E já era a virada daquela coisa do punk para uma coisa, vamos dizer, que começava a trocar um pouco o punk rock por um pouquinho de Erik Satie, assim, sabe? Começava a entrar uma sofisticação naquela música, uma estranheza também, né? Uma coisa esquisita. Então tinham outras bandas que eu participava também que tinham esse aspecto mais alternativo, mais underground, né? Que era uma coisa mais estranha, mais soturna, assim. Eu acho que o pessoal da USP começou a participar, tinham bandas, a turma da ECA, começou a juntar jornalistas Arrigo? Novos. Não, né? Não. Ele passou por outro caminho, né? É outro caminho. A Arrigo acho que veio no pessoal lá de Londrina, né? Eu acho que é uma Mas ele fez na ECA também, né? Mas fez ECA também, né? Então juntou uma galera e desse caldo todo pintou-se um movimento desse novo rock brasileiro, né? E muita gente dessas bandas que começavam junto com a gente tinham profissões ao mesmo tempo, sabe? Porque não dava grana, né? Não dava grana nenhuma. Então por isso eu tive que tocar. Eu tocava com o Ira, tocava com Mercenárias, que é uma banda de meninas, uma banda punk. Eu era baterista da banda. Não era guitarrista. Não era nem guitarrista. Eu me ofereci, eu vi um ensaio das meninas. E elas não tinham baterista. Eu lembrei do meu amigo que também não tocava nada. Falei, eu toco. Quanto vocês pagam? Eu toco e quanto é que rola de grana? Então, ninguém ganhava nada, mas eu tocava em 4 bandas, que era o Ira, Mercenárias, Smack, que é uma outra banda também alternativa dessa época, e o Ultraje a Rigor, que bombou. Você era a primeira fase, a primeira fase do Ultraje. Com o Próspero, com... Ah, não, esse é o Joelho, né? É o Joelho de Porco, é verdade. O Ultraje é do... com é verdade, Roger, é com o Roger, exatamente, isso mesmo. E inclusive eu dei o nome pro Traje a Rigor, né? Que é um nome bem bacana, por sinal, né? Um trocadilho inteligente, assim, esperto. Então ninguém ganhava nada, mas eu tocava com 4 bandas, então eu ganhava um pouquinho, né? Nada de 4, juntava um pouquinho, dava um nadinha que dava para pagar as contas, tal. Meus pais não moravam mais em São Paulo, meu pai é gaúcho, né? Eles foram morar lá no sul. Isso você está com quantos anos? Aí eu tô com uns 22, 21. Em nenhum momento você falou, vou fazer faculdade, tô com medo disso não rolar. Que pinta, né? O cara fala, pô, eu tô aqui tocando, mas será que isso aqui vai dar certo? E não dá para a maioria. Em nenhum momento te passou isso. Foi isso e acabou, eu vou e vai dar certo.
Nenhum momento isso. Você não Eu acho que teve... eu sempre tive uma certeza que ia dar certo. Sempre tive essa certeza. Um momento assim, por exemplo, um momento importante, meio crítico, em 84, o Ira já tinha um público, a gente tinha um disco que estava na geladeira, que era um compactozinho muito mal gravado. Esse primeiro? É o primeiro do Ira. Muito mal gravado, que ficou lá na gaveta da Warner, né? A gente não tinha nem acesso, eu não sabia da existência de André Midani, sabe? Do Liminha. A gente ouvia falar, mas eu só queria saber de tocar. Você né? não compreendia muito da indústria? Não compreendia nada de indústria, de ter Você era músico, só músico, né? Músico, artista que ficava indignado. Como assim nosso disco ainda não saiu? E saía chutando, e xingando, e criticando, mas não tinha zero política. Zero jeito. E noção da indústria também. A noção né? De como zero, funciona. assim. Empresário também não tinha. Tinha um amigo que ficava tentando fazer as coisas e tal, mas a gente era muito novato, assim mesmo. Novato no estúdio também, onde, sabe, como é que liga, afinador, eu nunca tinha visto um afinador na minha vida. Afinar, mas não é... Tinha que afinar na orelha, né? Então nem sempre ficava bem afinado, né? Os instrumentos também não eram uma coisa maravilhosa e tudo, mas saía um puta som, né? A gente conseguia fazer um som muito vigoroso, né? E eu acho que quando começou a pegar mesmo o jeito, quando começaram a pintar a mídia, uma mídia mais especializada, né? Revistas, tinha uma revista chamada Roll, depois veio a Bis, e tinha uns fanzines, tinha uns revistinhas pequenininhas, uma revistinha que circulava no Napalm, chamava SP Alternativo, São Paulo Alternativa. Tinha uma revistinha de punk rock na Galeria do Rock. Tinha uma revistinha do Madame Satã. Que era importantíssima. Era super importante, né? Esses lugares eram de formadores de opinião, né? Aí saiu uma revista, saiu na Veja uma matéria sobre a Noite Paulistana e era uma foto minha como baterista das Mercenárias, sem camisa, tocando. E isso tudo... Cara, quando eu começo a juntar isso tudo, eu falei, é o meu caminho esse, né? Tá dando certo, é meu trabalho. Muita gente foi largando no caminho, então, ou muita gente deixou a música como um hobby, que ainda de vez em quando faz alguma coisa com a música, mas é engenheiro, trabalhador. Vários, por isso que eu perguntei, são vários. Faz outros que chegam num determinado momento e falam, puta, é legal, eu adoro, mas... né? Pra mim não, acho que talvez se eu tivesse feito uma faculdade, ou tivesse uma outra profissão, além da música, talvez eu tivesse algum momento que eu fosse balançar, sabe? Porque realmente não dava pra... Eu não conseguia ter uma grana suficiente para fazer uma viagem, para ter um sonho, realizar um sonho. Era uma coisa de sobrevivência, né? Então talvez aquilo, se eu tivesse uma outra profissão que eu pudesse ver que pudesse ir mais longe, talvez eu balançasse um pouco. Como você não tinha alternativa... Como não tinha alternativa, eu falei, cara, tem que ser bom e tem que ser nisso que eu estou fazendo, né? Foi meio por aí. E aí tá, vocês gravaram, né? O primeiro disco, ele ficou encostado, você falou? O disco ficou na geladeira, né? Na gravadora. E a gente fez até, inclusive, um lançamento. Aí foi uma ideia, vamos dizer que foi uma boa ideia. A gente anunciou como lançamento desse disco. Sem o disco? Fazer um lançamento, sem o disco. E aí agitamos a imprensa... Agitamos os amigos, vocês resolveram forçar a gravadora a lançar. A gente forçou a gravadora a lançar. Aí quando as pessoas iam falar, e o disco? Daí a gente falava, pô, na verdade a gravadora não quer lançar, não sei o quê, estão boicotando a gente, não sei o quê. E aí não deu certo. Mas o que acabou dando certo, como você vê a coisa da política, né? A gente tinha uma formação, uma banda que tinha outros integrantes. Saíram 2 integrantes da banda. Saiu o Charles Gavan, que era o baterista, que foi para os Titãs. E o baterista André Jung, dos Titãs, foi para o Ira. Acho que a gente era foi meio... uma troca, porque era tudo meio junto ali. Tudo meio junto, a gente dividia, morava junto. A gente falar do Titãs, essa época é o Titãs também, né?
E aí o André, como já tinha uma experiência, os Titãs foi uma banda mais bem sucedida logo de cara. Porque eles não lançaram um compacto, eles lançaram um LP. De saída? De saída. E tinha Sonifera Ilha, tinha toda a cor. Ia no Faustão, lá no. Que não era Faustão, era o Perdidos da Noite. Noite. E eles faziam chacrinha e invadiam o palco e dominavam e tinha uma performance maravilhosa. Era super bacana. Arnaldo Antunes, o Branco Melo, toda a galera, né? Diferente, né? E tinha mais. E tinha essa relação com o Rio de Janeiro, porque a Warner, né, que era a gravadora nossa e dos Titãs, era do Rio. Então eles tinham já uma política legal. Eles lidavam. Eles eram cariocas? Não, são todos paulistanos. Exatamente. A maioria, né? Mas essa relação que você diz, eles criaram. Eles criaram, Eles criaram, porque o Chacrinha era no Rio de Janeiro, né? Então eles viajavam para o Rio e tudo mais, né? E quando o André veio para o Ira, ele tinha essa experiência maior de relacionamento, de falar, sabia o nome das pessoas. Tem a Ana Butler, tem a Ana Tranjan, tem o Aloysio que cuida da grana, sabia o nome das pessoas, porque a gente não sabia nada, né? Para começar, a chacrinha pra gente era uma porcaria que a gente não gostava de fazer. Imagina, né? O cara é um puta comunicador, né? Fantástico, tudo. Mas a gente tinha essa herança do punk, né? A gente não queria... Que era vendido, é isso? Era da Globo, era vendido, era não sei o quê. Era playback. É verdade, ninguém cantava. Ele interrompia no meio. Daí a gente ficava pensando nessa coisa sonhadora, né, romântica do punk, né? Que misturava muito com a política, tinha uma coisa política. Anticapitalismo. Aí de repente a gente vai no programa de maior audiência. Vou me vender, é isso? Era essa coisa. Não vou me vender ao demônio. Ao sistema. Isso, né? Então o André veio com essa bagagem que foi muito importante, porque daí ele já, assim, ele entrou em janeiro de 85, ele entrou e começo de janeiro e final de janeiro a gente estava no estúdio gravando. Vocês se venderam com uma rapidez. A gente não foi se vender, mas assim, a gente conseguiu o disco, né? Um LP que a gente queria, a gente tinha aquele compacto, do compacto congelado. Que não aconteceu. Nasceu o LP. Um disco que aí gravado no Rio de Janeiro, daí conhecemos o André Midani, conhecemos o Liminha. O André Midani foi no estúdio, ouviu as músicas, fechava os ouvidos e viajava com o som. A gente tinha um repertório que já vinha desde o subúrbio, algumas músicas que eu tinha, né? Então já tinha Tava mais maduro, né? Tava bem mais maduro, mais maduro. Já tinha uma linguagem que a gente tinha, uma estética de guitarra mais limpa, uma coisa com uma influência muito grande dos anos 60 na nossa música, que a gente foi descobrindo, assim, com o tempo. Identificações, identidade com The Who, por exemplo, sabe, com uma coisa meio sessentista, mas que ao mesmo tempo que tinha a ver com o punk também, que o punk também tinha era uma recuperação. Era uma recuperação, né? Então a gente vinha dessa coisa revival, né, no nosso trabalho, que tinha uma identidade bonita, uma assinatura nossa. E o Midani é um cara genial, né, que ele é muito sensível, né? E ele sacou. Um cheiro bom, né? Ele tinha um cheiro bom para sucesso, né? E ele sacou aquilo da gente e deu todo o apoio. Aí a gente entrou num sistema da gravadora, a gente conseguiu entrar. Mas a gente ainda não entrou no sistema de televisão, dessas coisas, né? Que foi uma coisa muito legal, que reforçou essa nossa tese de não vamos nos vender para o sistema, que foi em 86, uma novela da Globo chamada O Outro, que era com Francisco Coco, apresentando uma Lu Mader pela primeira vez, fazendo novela, né, aparecendo, jovenzinha pra caramba. E a gente, com toda essa postura bicuda que a gente tinha, de torcer o nariz pra Globo, não querer fazer... A Warner botou a música de vocês lá. Aí, de repente... Flores em Você, que era a nossa música, uma música orquestrada, tudo que a gente tinha. Muito bonita a música e tal. É um puta sucesso, né? Um sucesso incrível, né? Foi a abertura da novela. Isso reforçou nossa tese. Falou, olha, já vendo, a gente não precisou fazer nada, a gente não precisou pagar jabá, e estamos aí com nossa música na abertura da novela.
foi maravilhoso isso, né? Ajudou. Tanto que muita gente conhecia a música, mas não sabia a nossa cara. Porque a gente não fazia muito, né, essa coisa. Assim. A gente fazia o Faustão, que era muito divertido, o Perdidos na Noite. O né? Perdidos, né, que era divertido. Era não era ainda muito o divertido, Faustão. ainda não. Fazia o Fábrica do Som, na que era com o TV Tadeu, Cultura, né? com o Tadeu Jungle, né? Isso. Eram os poucos espaços que tinham para o tipo de programa que a gente gostaria de aparecer, que a gente gostava de aparecer. Mas aí vocês faziam muito show. Aí vocês Fazia começaram a ganhar muito dinheiro. show, daí começou a ganhar dinheiro. Porque daí começaram a ter as casas, né? Casas maiores de show. Um pouquinho antes das danceterias, né? Que as danceterias, sim, você tocava para... o Ira, antes de a gente gravar até esse disco, o LP, a gente tocava em danceterias, a gente tocava para 2.000 pessoas. E de repente tinha uma música da gente, sei lá, que a gente já tocava antes de gravar. De repente as pessoas conheciam o refrão, sabe? Isso acho que foi uma coisa muito legal. Acho que as danceterias foram muito importantes para revelar artistas, bandas né? que chamavam a atenção das gravadoras, né? E daí? Aí engatou, é isso? Aí engatou. Daí engatou. Daí Isso um nós contrato, estamos quando? A Nós gente está em 84, 85. 85, quando a gente fez esse disco, o nosso primeiro disco, que chama Mudança de Comportamento, né? E esse disco, ele vendeu coisa de 70 mil cópias. Não era muito, perto de outros artistas que vendiam 200 mil, tinha bandas de Brasília, mas é um bom número para um disco de estreia, né? E o que tinha de legal, assim, era tipo as votações das revistas, né? Então, uma revista colocava a gente como o melhor disco do ano. Tá? Aí uma outra revista colocava a gente em terceiro lugar, com o melhor disco. Aí colocava a gente com a melhor capa, que tem essas coisas, né? Uhum. Aí me colocava como o melhor instrumentista. Tá? Você várias vezes ganhou. Várias vezes. Várias né? vezes guitarrista você melhor ganhou guitarrista direto. do ano, direto. de Gás Candurra. E, então a gente tinha vamos dizer que era legal a gente estar numa gravadora. Para a gravadora era legal ter a gente. Uhum. Talvez nós não fôssemos os campeões de vendas. Mas 70 mil não é ruim. Não é ruim, mas eu acho que... Nunca foi ruim. Mas, por exemplo... Bom, tem valor... Titãs vendia mais, provavelmente, não? O Titãs vendeu mais que a gente, mas não sei se no primeiro disco eles venderam mais, mas tipo, o terceiro disco deles aí é uma coisa de louco, daí explodiu, né? Por exemplo, Legião Urbana começou já explodindo. Bandas Plebe Rude, as bandas da época que tinham a gente, vendiam mais que a gente. Eu acho que o Barão Vermelho era uma banda que não vendia mais tanto. parecida. Que não vendia tanto quanto a gente em termos de venda. Mas tinha o Cazuza, né? Então a gente tinha essas coisas, sabe? Assim, a gente era uma banda que era legal para a gravadora estar lá, porque a gente tinha esse respaldo da crítica, né? Um pessoal mais crítico. Você falava assim, não, eu quero vender o triplo, eu quero... Tinha essa coisa? Por que eles vendem isso e eu não vendo? Tinha esse tipo de sentimento? Tinha um pouco esse sentimento, mas eu acho que era sempre uma questão de jogo de cintura. E também eu acho que tem que fazer um pouco de autocrítica, né? Eu acho que nossas músicas talvez não fossem tão comerciais, tão pops, como a de outros artistas, né? Que caíam mais na graça, assim, da coisa, né? Talvez... Eu sou o principal letrista das minhas músicas, né? Talvez minhas letras façam parte de um universo paralelo ao nosso. Não tão assim. Amplo, é isso? Não tão amplo, não sei se é uma linguagem, não sei te explicar exatamente, porque a gente fazia os discos sempre pensando em conceitos. E quando a gente pensa em conceito, assim, num trabalho, a gente acaba olhando muito para o próprio umbigo, né? Não, e você fecha, fecha de alguma maneira você fecha um espaço. Você não joga a rede para tudo quanto é lado, né? Eu acho que isso aí se paga um preço, né? Você tem uma coisa que você acaba... Isso é uma coisa que era dos conceituais antes lá, dos rocks que faziam, né? Aqueles que a gente estava falando, do rock progressivo também, era isso, né?
fechava um conceito e fazia. Então, essa coisa de você ter um conceito é atraente, né? É muito legal, satisfazia. Mais do que essa ideia de ter... Juntar canções. Mais do que a ideia de juntar canções e mais até do que a ideia de fazer sucesso absoluto com aquilo, sabe? De ter uma música tocando, disparado, tocando nas rádios, não sei o quê. A ideia de ter um conceito e esse conceito alimentar... Tocar pessoas. Tocar as pessoas e alimentar você, o seu intelecto, né? O seu prazer, o seu desejo, o seu ego, né? De ter um trabalho assim que você percebe que a capa é laranja, porque o vermelho com laranja dá um tom surtom, e você vai pegar o nome do disco, vai chamar Vivendo e Não Aprendendo, porque você não quer aceitar as coisas que as pessoas estão querendo te ensinar na marra. E aí a contracapa, cada letra tem é escrita com um tipo de letra, e você põe uma música como Flores em Você. Você pega pedacinhos da partitura dos músicos, dos violinos e coloca. Aí uma música fala sobre bola, então tem uma pessoa jogando bola. Sabe, assim, uns conceitos estéticos, né? Isso aí como, eu acho que deve ser a sensação de um artista plástico, né? De ter um quadro, depois ele vê aquilo que ele fez e as pessoas vão criticar aquilo, né? Eu acho que a gente tinha um pouquinho... essa pretensão assim artística de ter uma obra. Você acha que as pessoas entendiam o que você fazia? Ou ficava aquele gap, você falava assim, puta, eu estou tentando passar algumas coisas, mas não está acontecendo? Eu acho que entendiam, sim. Eu acho que entendiam. Tanto que eu acho que é uma coisa que sustentava a gente, assim, não digo de grana, mas eu acho que de prazer. Claro, emocionalmente. O emocional da gente funcionava muito bem quando a gente percebia que tinha um público que não era assim um público gigante, mas era um público que se identificava com a gente, que cantava nossas músicas, que percebia o que a gente estava querendo dizer, que às vezes até esteticamente se pareciam com a gente, sabe? Acho que uma coisa que bandas queriam sempre... Sei lá, a gente olha para Beatles, né? A gente vê os cabeludos dos Beatles, você vê os caras com cabelo comprido depois, né? Você vê os caras de terninho, aí você vê a molecada andando de terno, você vê essa coisa... Não digo que a gente criou uma escola de nada dessas coisas, assim, mas para nossos desejos, para nossos sonhos, nossos planos, ter um disco que uma música tinha razão de ser uma depois da outra... Isso se perdeu hoje em dia, né? Até com a questão de internet. A internet, né? Você não consegue mais. A música você aperta lá, você... Ou é um single, né? Ela não faz parte de um... Não tem um conceito do álbum, mesmo né? que você faça isso, as pessoas já não consomem mais assim. Você ouve num aplicativo de música que você vai ouvir a tua música e depois vai tocar uma e outra, uma música brasileira, uma música da Itália, né? O shuffle, né? Que tem um lado legal. Porque te abre outras coisas, mas você perde o conceito. Essa ideia de que... Eu acho que quando acabou o vinil, você perde um pouco isso também, né? Porque tem o lado A e o lado B, né? Às vezes as pessoas... O CD você acha que não era mais? O CD ainda era um pouco. O CD ajudou a acabar um pouco a coisa conceitual, eu acho, sabia? Porque a arte do CD já é diferente, né? O CD, principalmente os primeiros CDs, aquele plástico, né? Não, ele é você menor o CD também. Aqui, por exemplo, ele é menor também. Menor, a arte fica menor. E você, sei lá, põe um disco aqui, ele cai. Você vai pegar, ele quebrou. Eu comprava discos de CD que os dentinhos onde você prendia, já vinha quebrado antes de você abrir o vinil, antes de você abrir o CD. Você tirava do plástico, você olhava, já não tinha mais, estava o CD solto dentro da caixinha, né? E riscava. Então não era uma coisa que era feita para durar, né? Também, né? Mas você vê, né? Você pega um disco na mão, é diferente, né? Pelo tamanho, né? Pela informação que tem. Eu acho o lado A, lado B uma coisa fantástica, né? Eu colocava um disco para ouvir numa picape, num som, eu ficava olhando para o disco. Não sei se isso é uma coisa... E tinha uma arte... Não, tinha a arte, do né? Meio do disco, exato, certo? Que você curtia. Você olha, você parece que está ouvindo e está olhando a música também, né?
O CD você colocava numa caixinha que você não enxerga o disquinho, Você né? acha que começou a perder aí? Eu acho que começa a perder um pouco essa coisa conceitual. Porque a capa de um CD não importava se era muito bonita ou muito feia, porque era uma coisa tão pequenininha que não tinha muito essa atração, sabe? E isso eu acho que... Não sei se isso esse é um detalhe muito, né, assim, eu posso estar me pegando numa picuinha de um detalhe, assim, né, da coisa da arte, de um trabalho. Mas eu acho que você está tentando falar uma outra coisa, que a coisa foi se diluindo. Eu acho que foi se diluindo, né? E foi se perdendo esse conceito de álbum, né? E as pessoas começaram a pensar de um jeito meio engraçado, porque um CD cabe 74 minutos, né? Um vinil, acho que tem 30 minutos, mais ou menos. Não sei se tudo isso. 28 a 30 Dos dois minutos. lados? É. Acho que dá uns 15 minutos Só cada lado, isso? 17, 34. Uma coisa por aí, assim. É. Não tenho muita certeza, não. Eu também não. Mas o CD é praticamente o dobro de música que cabe. Então, para a cabeça de alguns produtores e alguns donos de gravadora, você tinha que ter música para Tinha que encher Você tinha que o encher. espaço. Sabe, por exemplo, tem um disco do Ira que chama Psicoacústica, que é um disco que não vendeu muito, de 88 esse disco, mas foi um disco conceitualmente muito elogiado, porque a gente já mexia com elementos do rap, já tinha scratch no disco, tinha músicas que influenciaram inclusive Nação Zumbi, uma música chamada Rubro Zorro, que tinha um pandeiro, que já começou essa busca de mistura com elementos brasileiros. E foi uma coisa um pouco... É engraçado falar pioneiro em 1988, né? Não é pioneiro coisa nenhuma, mas dentro dessa geração do rock era uma coisa diferente, né? E esse disco tinha 8 músicas, esse disco, né? 8 músicas. Era comum, né? Era comum. Sabe aquela coisa do progressivo que tinha disco, tinha 4 músicas, né? Eu acho que parece que o CD tinha uma ideia meio material de que parecia que era pouco, né? Você vai para um CD que cabe 74 minutos, você faz um disco com 8 músicas. 12. Tem que ter Não dá, 12. né? Tinha um número, né? Você tem no mínimo 12. Tem que ter 12 músicas, que mais que 12 você tinha que pagar, acho que uma tabela, uma coisa assim. Mas todo mundo tentava preencher o disco, né, com música, e acho que acabou ajudando a encher um pouco de linguiça. Sabe, você não tem uma coisa essencial em 12 faixas. Quer dizer, pode ter, uma mas... música que você descartaria, você acabava botando porque você tinha que completar o número. Exato, é isso. Eu acho que, não sei também, muitas bandas, muitos artistas, né? Mudou o olhar. Música sempre foi produto, não que não tenha sido, mas o processo de virar cada vez mais produto, se acelerou bastante, acho que nos últimos 20, 30 anos, que é o teu período aí, né? Você não acha isso? Eu acho que assim que o sucesso que algumas bandas, alguns artistas foram atingindo, né? Eu acho que foi cativando muita gente, né? Por exemplo, até no mercado mesmo, né, de instrumentos. Quando eu comecei a tocar, assim, eu tocava com uma guitarra emprestada. Eu fui ter minha guitarra, já existia o Ira, quando eu fui ter minha primeira guitarra. Já tinha banda, já era um profissional. E eu tinha guitarra emprestada porque era muito caro as guitarras, ou então não eram boas. Uma guitarra importada era caríssima, Fender, era um sonho de ter uma guitarra dessa e tal, né? Eu acho que começou de repente chegou um momento econômico também e político de abertura das importações, uma coisa assim, né? Que facilitou muito a molecada ter um instrumento de melhor qualidade. Não que os nacionais não sejam piores e tal, mas ampliou o leque, né, de possibilidades de equipamentos, de instrumentos, equipamentos inclusive de áudio, né, de show, amplificadores, monitores, caixas de som. Tudo. Isso tudo cresceu muito. As mesas. Né? As mesas e tal. E a possibilidade de um pai comprar uma guitarra para o filho. Porque não era muito fácil isso acontecer antes. Porque tinha esse aspecto
preconceituoso também, sabe? Da coisa assim, do rock, né? Da guitarra, do instrumento, de uma música estrangeira, de ser uma coisa que não dá futuro, que é uma coisa meio marginal. Então chega anos 80 como o rock como uma profissão bem sucedida, né? Um monte de banda, um monte de roqueiros fazendo sucesso. Famoso, ganhando dinheiro, ganhando grana, vivendo bem. fazendo discos, saindo em capa, saindo em revista, fazendo, sabe, videoclipes, sabe, tendo essa abertura. A MTV, né, que ajudou MTV muito. que chegou depois, né? Porque antes então era aqueles programas, era fantástico, né? Você tem um clipe no Fantástico, era era uma o maravilha. máximo, né? Aqueles clipes engraçados, né? E quando veio a MTV, então, nossa, daí anos 90, né? Aí já era uma coisa... Eram muitas bandas, né? Porque saiu também do eixo São Paulo-Rio, né? Que já tinha Brasília, tudo, mas aí saiu bem, né? Aí a música foi pro Nordeste, né? Teve um boom de bandas que vinham do Nordeste, bandas do interior de São Paulo. O elemento brasileiro entrou de vez na música. Falar do mangue, né? Mangue Beach, falar do sertão, tirou aquele aspecto urbano, São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, Los Angeles, né? Londres, parece, né, aquela coisa meio sonhadora, assim, né? Parecia que estava meio fora de eixo, assim, né? Não estava na cidade certa, né? Assim, era minha cultura muito musical, muito ligada à música que eu ouvia dos meus ídolos gringos, né? Assim, vai de Elvis Presley até hoje, né? Os artistas que eu ouço, assim, 90% são da música... Não brasileiros. Que não são brasileiros, né? Acho que por causa desses instrumentos, né, da guitarra, talvez da música eletrônica, que depois eu cheguei na música eletrônica. Então, aí veio, vamos, assim, aí o Ira durou 20 e tantos anos, é isso? Putz, o Ira tem 36. Caceta. 36 anos, que a gente começou em 81. 81, aí 2000 e pouco explodiu. 2007 Isso. a gente... 2007 a banda acabou. 2007. Então, é nesse sentido. Assim. Teve uma briga feia lá e a gente terminou. Aí uma história meio comum, não é? Assim, banda que as pessoas brigam, acabam, não é? Assim, você fica chateado que foi uma história comum, porque assim, é difícil uma banda que dura, né? Eu entrava numa coisa assim engraçada, assim, que eu pensava, poxa, a banda devia ter acabado de uma maneira mais legal, né? Mas eu acho que final legal, acho que não tem muito, sabe? A banda chegar e falar, vamos... então valeu, foi bacana. Gente, valeu, amigão, foi um abraço. Por que tão difícil? Porque, não especificamente no teu caso, assim, vocês já falaram muito, acho que não é o caso de ficar com picuinha. Por que é tão difícil um grupo se manter no tempo? Você pega o Rolling Stones, eles estão aí, sabe-se lá como, tá certo? Mas é uma exceção absoluta. É verdade. Por que, na tua opinião, é tão difícil isso? Eu acho que da mesma forma que a falta de sucesso às vezes leva um cara a desistir do trabalho dele e partir para outra coisa, eu acho que o excesso também faz com que a pessoa tenha uma certeza muito grande que ele está fazendo a coisa correta e dá uma certa sensação de autossuficiência também. Em cada um dos elementos? Em cada um dos elementos. Não, sou eu que estou certo, sou eu que estou certo, sou eu que estou certo. Assim, o cara está com uma grana no bolso, sabe? Tem uma casa, tem uma família, tem uma estrutura, tem uma grana, recebe direitos autorais, recebe... Sucesso, um monte de gente puxando o saco. Tem essa coisa toda agradável em torno dele, e o cara começa a achar que não precisa mais daquele cara do lado, aquele chatão, aquele cara... Sozinho eu vou fazer mais legal. Que sozinho vai fazer mais legal, ou talvez tem conhecer um outro cara que pensa parecido com ele e pode fazer um novo trabalho. E eu acho que
é como se fosse um namoro, né? É um namoro que raros namoros que vêm da adolescência duram até a vida adulta, né? Às vezes a pessoa conhece o grande amor da vida dele quando tinha 15 anos e quando tem 30 anos ele não faz coisa. anos que ele não vê mais aquela menina, né? Que ele foi tão apaixonado lá, né? Eu acho que isso é meio parecido com a música. Eu acho que tem uma paixão, um fervor que rola num certo momento que Depois que vai dispersando e um jeito meu de ser, que eu acho que eu aprendi um pouco com essa briga do Ira, eu acho que era uma coisa de muito respeito mútuo também. Era um respeito exagerado de não entrar muito no terreno um do outro. Então você começa a guardar, acumular coisas e quando vai falar não é só uma discussãozinha, já é uma metralhadora, né? E aí quando você tem uma certa situação que você acha que você está bem sem aquilo, acaba gerando uma separação, né? O Ira, quando acabou, para mim, abriram um monte de janelas, de portas legais, de poder tocar com outras pessoas, de eu resgatar aquilo que eu tinha antes, que eu tocava com 4 bandas, que eu falei, né? Sabe? Porque até então o Ira daí tava um rolo compressor de show, de disco, de lá bombando, em cima, né? É. Uma coisa interessante do Ira, né? O Ira, todo disco do Ira parecia que era o grande disco da banda. Porque a gente fazia essa coisa conceitualmente. Mas isso é legal, né? Isso era ótimo, né? Legal. Mas isso durou muito tempo, até o Acústico MTV, que já era 2000 e pouco, né? Que era a consagração, né? Que fazer acústico, É. talvez um monte de gente não... Os mais jovens talvez não saibam, mas o acústico MTV era a consagração de uma era a banda. consagração, é. Ao mesmo tempo que também era uma certa apelação também, né? É. Que tipo assim, a banda tá acabando, vamos fazer um acústico antes que a banda acabe. Mas no nosso caso foi uma coisa muito legal, foi uma coisa evoluindo de disco a disco, sempre essa expectativa de ser o grande disco da banda. Aí o outro disco era o grande disco da banda, aí o outro ia. Aí chegou no acústico que daí bombou, explodiu. A gente fazia 5 shows por semana, né? Uma loucura. E ainda te dava prazer? Ou já enchia a falar, puta, não aguento mais, virou trabalho? Olha, me dava prazer. Porque você falou desde assim, o começo de um amor absurdo, É. que você nem sabe de onde veio, mas que de alguma maneira te pegou. Quando você chega nesse ponto, onde você está fazendo 5 shows por semana, está fazendo não sei o que lá, é trabalho. Passa a ser um trabalho. É um trabalho. Não, mas no mau sentido da palavra, você entendeu? Assim, passa a ser, puta, meu... Com vontade ou sem vontade, você tem que estar lá, né? É. Eu acho que isso acontece, sim, mas eu acho que tem um fator da música para mim que não é só trabalho, que para mim, se eu tocar todos os dias eu vou chegar em casa feliz, sabe? Se for fazer um show, Então, mas alguma naquele coisa. momento ali, naquele momento, um mega sucesso, vendendo, fazendo show pra caramba, é o ponto que você fala, puta, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que esse é um dos motivos da banda ter terminado também, porque estava uma exaustão. A gente fez mais de 100 shows num ano. Isso parece coisa dessas bandas de forró, sabe? A cada 3 dias um show. Ou tem, tem artistas hoje em dia, assim, né, dessa turma, geralmente que faz playback, principalmente, assim, os caras fazem 2, 3 shows num dia, né, por dia. Então, a gente estava fazendo, nossa banda grande, era o acústico, né, era uma banda que tinha percussão, tinha 2 vocalistas, backing vocal, tinha um tecladista, tinha mais um cara tocando violão, era grande. A gente viajava uma equipe, acho que de 25 pessoas, para cima e para baixo, no Brasil inteiro, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Uma coisa assim. Qual seria o próximo passo depois disso tudo? Férias, né? Seria férias. E isso era uma coisa que eu sempre falava, quando tinha entrevistas, inclusive, que até me chamava a atenção, o nosso empresário. Não fala aí. Eu falava assim, cara, é isso que você vai falar que é férias. Como é que eu vou vender show se você diz que quer parar? Como assim? Mas não ter férias foi muito grave para o Ira, porque chegou num ponto porque a gente fez um outro disco depois do Acústico MTV, que foi um disco chamado Invisível DJ,
que era um disco que a gente não estava conseguindo se falar no estúdio, porque a gente não aguentava mais a cara um do outro. Porque a gente ficou 4 anos de turnê desse acústico intensa, sabe? Intensa. E a autossuficiência surgindo cada vez mais, as pessoas bem de grana, né? Cada um com uma sua graninha legal, comprando suas coisas, mantendo suas famílias, crescendo a família, inclusive, né? Quando chegou nessa proposta de mais um disco depois do acústico, a gente estava sem conseguir olhar para a cara um do outro. E artisticamente vocês estavam exaustos também? Exaustos. O disco, esse último disco, do teu ponto de vista, ele caiu? Não, ele foi um disco muito legal. Ele é um disco muito bom. Ele é muito bom, o disco. Mas não precisava. A gente não precisava daquele disco naquela hora. Ele poderia ser melhor se a gente fizesse depois. Ou podia... Não precisava nem ter surgido... Não precisava ter esse disco, não sei te explicar isso, mas... naquele momento, a gente conseguiu fazer um bom disco. Foi uma coisa para se celebrar, porque era para ser um disco de releituras, ou de outros compositores, ou pegar, sabe, assim... fazer de intervalo, né? Música que você fala, vamos fazer o... E não, foi um disco de composições próprias, foi um disco que tem uma sonoridade muito boa e tudo, mas que a gente não conseguia se falar no estúdio, não tinha mais tolerância zero, e acabou que em menos... Isso aí é 2007. Em 2007, né? A gente fez o disco em 2006, esse disco, final do ano 2006... em maio a gente terminou. Acabou. Temos 2 meses de férias, voltamos, uma discussão aqui, outra ali, copo voando, mesa voando, xinga ali, xinga lá. Tchau. Acabou a banda. Aí que você abriu para um monte de coisa, para eletrônico, etc. O eletrônico vinha nos Já anos começava 90. O eletrônico veio no... Benzina, O eletrônico para mim foi um resgate dessa coisa bacana que tinha no começo, de Ira, de tudo, que era ser underground, né? Tinha uma casa noturna em São Paulo chamada Hells Club, né? Uhum. E a primeira vez que eu fui muito desconfiado, porque tudo que eu tinha ouvido de música eletrônica daquela época, techno, não tinha os instrumentos que eu sabia tocar, né? Não tinha guitarra. O pessoal chamava de batistaca. O tutti-tutti, né? E eu fui no Hells e, cara, eu vi muita coisa parecida com o Napalm, com Madame Satã, com Carbono 14, com essas casas que, quando eu tinha 20 anos. Que era o quê? Era um público que tinha uma identidade visual semelhante, tinha uma razão, tinha os piercings, tinha um cabelo, tinha tatuagem, tinha um jeito de ser. Isso sempre me atraiu, sempre gostei de tribos, sempre gostei dessas tribos de subculturas e contracultura, enfim. Sempre achei isso muito atraente para mim. E tinha aquela coisa, o banheirinho meio sujo, um palquinho estranho, gente estranha, gente esquisita, um som maluco, tudo escuro. Às vezes eu queria sair do lugar, não sabia por onde. E me apaixonei por aquela música, né? Porque eu vi ali um desafio, assim, sabe? Falei, pô, minha guitarra dentro disso vai ficar incrível. E foi no Benzina, fiz 4 discos, Benzina. Era uma válvula de escape também, para mim. Do Ira. Do Ira, que era aquela coisa mais popular, daqueles shows, às vezes... Agora, hoje não, eu sou vegano e tenho muitas restrições a essas coisas. Mas a gente fazia show em feira de gado, por exemplo, né? Então tinha um contraste muito grande, daquela coisa bem popular para aquele público que estava lá, tanto para ver o Ira, já não tinha mais a ver como com podia vocês, ser, ou para Zezé de Camargo e Luciano, sabe? Um público que estava lá para ver um grande show. E aquele lugar pequenininho, onde tinha um som e aquela galera atraente. Assim, você ia beber lá. Que eu ia direto na fonte, né? E isso foi muito importante para mim, que talvez... Essas coisas sempre foram importantes para mim na música, sabe? Essas válvulas de escape. Não ir direto numa coisa só. E ficar Ficar naquilo sempre. É uma coisa meio... E por que vocês voltaram?
Ou, não sei se vocês voltaram se a palavra é essa, mas por que fazer um revival? Que não combina com o teu olhar, né, de todo. Exatamente. Foi uma coisa... Por que fazer? É muito mais emocional ou é artístico? Olha, porque assim, apesar de eu ter falado que é difícil imaginar um final feliz de uma banda, sempre tem um atrito, alguma coisa, mas do jeito que o Ira acabou, foi quase como uma implosão. Porque foi por causa de brigas pessoais, você não vale Bobeira, falar assim. Foram bobeiras que foram alimentando ódios e coisas assim absurdas, assim, de uma maneira muito desagradável. Então, o voltar foi para curar? Voltar foi para curar, voltar foi para, se a gente terminar, ter um final mais decente. Tentar fazer de um jeito fazer legal. de um jeito mais bacana. A ideia é mais... Por isso que eu perguntei se era emocional. Não é uma volta artística, é uma volta... É uma volta emocional. Primeiro emocional. E de respeito também. Porque a gente terminou com um público muito grande. E a gente percebeu, eu fui percebendo isso com o tempo, de 2007 até 2013, quando a gente voltou, o número de órfãos que a gente deixou. De pessoas que paravam na rua. Vocês traíram no final as pessoas, né? Elas acreditavam em vocês, vocês resolveram. Meio Beatles, assim, né? Você falou, porra, como que vocês fazem isso? De repente, assim, pá, sabe? E o Ira, acabou. Como assim? Então, eu ouvi muito isso. Claro. Muita gente na rua, claro, parando e perguntando, quando é que vocês voltam? O que aconteceu? Como assim? E agora? Tanto que quando a gente fez a nossa volta, foi na virada cultural, 2013, né? E foi um espetáculo, né? A gente tocou no centro da cidade, perto lá da Cracolândia, lá no espaço. E foi uma loucura, né? Uma loucura, gente chorando. Legal, né? As pessoas, foi muito bonito, né? Foi muito bonito. O que fez a gente voltar também foi um show, teve um show beneficente na escola do meu filho, do meu segundo filho número 2, o Lucas, que era um show para levantar uma grana para a escola mesmo e tal. E o empresário do Ira, que é o Júnior, que é irmão do Nazi, né? Ele levantou essa bola. Ele falou, olha, esse show, o meu irmão me ligou falando que se você precisar dele para alguma coisa, ele está aí. Falei, pô, interessante. Fiquei pensando em termos de grana, para levantar uma grana para a escola, um show onde eu me encontrasse com ele pela primeira vez. Uma senha também para dizer, ó, vamos voltar a ser amigo, né? Exato, né? Uma desculpa para ser, uma boa desculpa. Foi uma boa desculpa, assim, uma coisa que eu estava, inclusive, essa palavra desculpa é uma palavra que eu estava esperando para ouvir também. Aí me ligaram e falaram, pediram desculpas, né? E a gente resgatou um pouco da nossa história e a partir desse show beneficente levantou essa possibilidade de fazer de verdade. De fazer de verdade. Aí eu achava que era muito legal a gente fazer poder resgatar um pouquinho, tirar aquela poeira, aquele mofo que ficou do final da banda, levantar aquela poeira e ter uma história um pouco mais bonita para se contar para esse público que ficou tão carente da gente. E agora como você enxerga daqui para frente, você? Então, a gente falou muito do Ira, né? Mas assim, minha vida não é só o Ira, muito pelo contrário, né? Tem muita coisa bacana. Nesse tempo, por exemplo, eu fiz um trabalho eu trabalhei muito com o Arnaldo Antunes, né? Os discos da carreira dele, eu toquei vários discos, né? Como guitarrista, a gente tem muitas parcerias. A gente lançou um disco na África, a gente gravou um disco na África com o Tumani Diabaté, que é um cara maravilhoso também, que toca um instrumento chamado cora. Isso aí gerou a possibilidade de fazer uma turnê internacional, sair do Brasil, porque esse era o meu sonho lá de trás, lá de moleque. Era tocar, sair do país, tocar no mundo e tudo. E o Ira e esse rock todo dos anos 80, ele dizia muito a respeito do Brasil, né? Ele falava, por isso que por isso que a gente tinha uma identidade com as bandas de fora, porque a gente falava pra gente daqui de dentro desses problemas urbanos que o mundo inteiro falava. Então era muito Brasil. Então o teto dessas bandas era o Brasil. E essa possibilidade de sair apareceu quando acabou o Ira.
porque daí eu comecei a tocar com uma cantora chamada Karina Burr, que logo foi convidada para tocar no Womex, que é um festival de world music na Dinamarca. E a gente foi 2 vezes seguidas tocar lá. Aí engatou com o Arnaldo esse disco gravado na África, engatou uma turnê desse disco que foi muito bem sucedida na Europa. Então, olha que loucura, né? Assim, eu tinha saído 2 vezes do país com o Ira para tocar, nesses 20 e poucos anos da banda até então. E de repente 10. a banda acaba e 1 ano depois eu estava na Dinamarca fazendo show, tocando para um público gringo, fazendo críticas do trabalho, aquela realização pessoal, né? Que, assim, que era uma coisa que me faltava lá naquele tempo, porque eu tinha show 4 vezes por semana, tocando no Brasil todo, né? Me faltava aquela coisa de sair do país, né? E quando o Ira deu essa terminada, abriu essa possibilidade que para mim foi maravilhoso, assim. E agora? Agora, coisas novas para novos desafios, né? Que a gente tem que enfrentar, assim, enfrentar não digo, mas de apresentar pra gente mesmo, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive muito espaço ou nunca tive muito tempo. E como eu não tenho um estúdio meu, assim, isso também acho que acaba sendo um empecilho, mas eu sempre quis fazer trilhas para filmes, para documentários. E incrivelmente pintou um convite de fazer uma trilha de uma artista plástica, chamada Fabiana de Barros, que foi um trabalho muito lindo. Ela me chamou para fazer a trilha, eu fiz desse documentário que vai ser lançado, que já engatou com uma amiga minha que fez um filme em Cuba, que tem todas as músicas, ela usou as trilhas originais, mas aí tem problemas de liberação de direitos, enfim, tem todos esses pepinos aí. Então ela quer uma coisa original e já me chamou para fazer essa coisa de não ser só a estrada, o meu modo de viver a música, né? Trabalhar também em estúdio, trabalhar um pouco na coisa... E é outra pegada, voltar, né? É outra pegada, É outra pegada, né? Fazer trilha é claro que é música, mas é um outro assunto. Então, é um assunto que eu queria entender, assim. Porque, olha, eu toco num projeto chamado Pequeno Cidadão, que é um projeto para música de criança, que é muito legal, que é incrível, que surgiu com Arnaldo Antunes, com Tassiana Barros. Fez um puta sucesso. Um sucesso muito bacana, muito bonito, porque você vê o pai que via a gente nas bandas de rock, nos festivais, levando o filho para ouvir um som que o filho curte, o pai curte também. É muito familiar, é uma coisa muito diferente daquela coisa do underground, dos banheiros sujos, das 4 horas da manhã, de chegar, de não lembrar como chegou em casa, essas coisas, né? É outro departamento, né? E é muito saudável, é muito bacana. E um dos caras que trabalha com a gente é o Antônio Pinto. E o Antônio é um senhor trilheiro, né? O cara tem prêmios, o cara tem um Oscar, né? Com a Amy Winehouse, né? Então, são caras que a gente vê de perto trabalhando e é muito agradável, porque também é criação. Claro, né? super. É criação Claro. e é conceito também. Então, são coisas que eu gosto muito de trabalhar, de vivenciar na música, sabe? É mais uma válvula de escape para talvez É ter para onde você está olhando, é isso. É para onde eu olho agora. Eu fiz um disco muito bonito, talvez um dos meus trabalhos da minha carreira solo, que não é exatamente solo, mas é um disco fora a Ira, que é um disco muito bonito chamado Este, que é um disco com uma cantora chamada Sylvia Tape, que ela é uma compositora também. Então a gente se juntou e as músicas surgiram muito rapidamente, assim. Tinha músicas que eu tinha feito, mostrava para ela uma música, ela fazia uma letra, mandava outra no dia seguinte e tal. Eu sei que, tipo, em um mês desse nosso contato por e-mail, de troca de música, tal, assim, a gente estava com um disco pronto. E fomos pro estúdio e ficou um disco muito bonito, muito legal. Então tem esse disco com a Sylvia, que é o Oeste.
tem um DVD que a gente acabou fazendo com o Ira, porque um detalhe dessa volta do Ira é que não voltou a formação clássica da só banda. voltou Né? você e o Nazi. Eu e o Nazi. E o baixista é meu filho mais velho, Daniel. Então é bonito esse registro desse DVD que a gente fez. Aqui onde era o Credit Card, acho que outro nome agora. Enfim, Na Marginal. Na Marginal, né? E é um disco que tem a Mandu Costa tocando com a gente, né? Tem a Fernanda Takai cantando. É bacana, é a gente mais velho, né? Com a cara mais velha, tocando. Mais gordo. Mais cheinho, mais gordinho, mais careca. Tocando aquelas músicas parece mais senhor da situação, né? Com um jeito mais tranquilo até, né? De mostrar aquelas músicas. Com uma visão mais ampla da nossa história, né? Do repertório. Olhando música por música, disco por disco, assim. Sem com um desapego maior do que aquela coisa de tem uma música de trabalho, que a gente vai trabalhar essa música e tal, né? Mas é importante pra gente, pro Ira, ter um disco inédito ainda, eu acho, mais um disco, possivelmente pro ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou encerrar pedindo a tua experiência de vida, o teu olhar pela vida. O programa chama Quem Somos Nós, e eu sempre encerro perguntando quem você acha que nós somos, os seres humanos. Poxa, eu acho que nós somos seres que buscam aprender. A gente busca aprender alguma coisa o tempo todo. Nem sempre a gente aprende, né? Acho que a gente está sempre buscando um jeito de melhorar. Tipo, todo mundo busca a felicidade, o bem-estar, às vezes de maneira egoísta, pensando no próprio bem-estar, às vezes de maneira mais coletiva, tentando passar isso para todo mundo, para as pessoas próximas, para os nossos vizinhos, né? Para os nossos periféricos, né? Acho que a gente está aqui para isso, eu acho. Viver um tempo curto de vida, né? Porque por mais que se viva 80, 90, 100 anos, passa tudo muito rápido, né? Não dá tempo de fazer um monte de coisa. Não dá tempo e de aprender um monte de coisa também não dá tempo. Mas a gente fica buscando essa busca de uma felicidade, de um conforto que às vezes a gente acha que é material, mas no fundo é sempre uma coisa mais espiritual, assim. Eu acho que é sempre uma coisa de prazer interno, assim, de uma busca de uma paz que às vezes as pessoas conseguem através de guerras, às vezes através de poder, de impor imposições sobre o outro, tudo, mas eu acho que no fundo todo mundo quer ficar bem. Vamos ver se um dia todo mundo consegue dividir essa felicidade, né? Esse bem-estar. Valeu, boa!